Nós vamos ler, amados, hoje, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler os versos de 14 ao 16, o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Até aí. É interessante observar, amados, que num certo momento do seu ministério terreno, Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas diziam sobre a identidade dele, o que as pessoas pensavam quem ele era. E o fato é que cada um tinha uma opinião acerca de quem era Jesus. Entretanto, nenhuma das opiniões correspondiam à realidade da identidade de Jesus. E isso, obviamente, era um grande problema. Alguns achavam que Jesus era João Batista ou alguns dos profetas. Então, o que significa dizer que eles se relacionavam com Jesus como um ser humano apenas. Então, um grande problema. Depois, Jesus perguntou aos próprios discípulos o que eles mesmos pensavam e diziam acerca da sua identidade, de quem era ele. E então a resposta foi a seguinte, está lá em Mateus 16, 15, 16. E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente depois dessa resposta de Pedro, Jesus falou que esse tipo de percepção só é possível diante de uma revelação divina. A percepção de Pedro acerca de Jesus, ele estava representando os seus amigos, os discípulos, só era possível diante de uma revelação divina, e é o que o Senhor fala lá no verso 17 do capítulo 16 de Mateus. Ele diz: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que nós temos aqui, amados? Jesus perguntando qual era o que as pessoas falavam sobre a sua identidade, quem era ele, e aí eles falam que, olha, uns dizem que o Senhor é João, outros Jeremias, outros Elias e alguns dos profetas. Nenhuma dessas opiniões correspondia à realidade da identidade de Jesus. E Jesus então pergunta para os seus discípulos: vocês, o que vocês dizem acerca da minha identidade, quem eu sou? E Pedro então diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então diz: olha, esse tipo de percepção só é possível pela revelação divina. Carne ou sangue, ou seja, a inteligência, a racionalidade é incapaz de dar esse tipo de percepção, de conhecimento. Bem, o que isso tem a ver, queridos, com esse texto que nós lemos aqui de Paulo escrevendo a Timóteo, falando sobre a igreja? Preste atenção nisso. Que do mesmo modo, como no caso de Cristo, hoje, no mundo, as pessoas possuem várias opiniões acerca do que é a igreja, ok? Ou seja, há várias opiniões sobre qual é a natureza da igreja. Nós temos a mesma situação, ok? E também uma outra coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que a forma como as pessoas tratam a igreja, se relacionam com ela, vai depender
do que elas pensam ser a igreja, ok? Como no caso de Cristo. Se eles viam nele somente um homem, embora um homem diferenciado como um dos profetas, João Batista, eles iriam se relacionar naquele limite de um ser humano. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que a forma como as pessoas também se tratam e se relacionam com a igreja vai depender do que elas pensam ser a igreja. E a definição da natureza da igreja, amados, assim como no caso da definição da identidade de Jesus, deve partir também da revelação divina das Escrituras Sagradas, ok? Por isso que eu estou trazendo esse texto aqui diante de tantas opiniões que temos das pessoas sobre o que é uma igreja, ou o que é a igreja, qual a natureza da igreja. Eu estou falando aqui, vai depender de como você entende o que é a igreja, então, para que você se relacione, se envolva com ela e a trate, e assim por diante. E mais ainda, antes de nós entrarmos no texto, assim como no caso da descrição da verdadeira identidade da pessoa de Jesus através da Bíblia Sagrada, o que se revelou foi um ser maravilhoso, ok? As pessoas estavam achando que ele era um homem, simplesmente, embora pudesse ser um grande homem, tá? Mas a partir da revelação das Escrituras, o que revelou-se foi um ser maravilhoso, o Cristo, o Filho de Deus, ok, amados? Assim também, amados, do mesmo modo, a verdadeira natureza da igreja, conforme descrita por Deus, é uma espécie de reflexos das maravilhas da pessoa de Jesus Cristo também, ok, amados? Então, é importante para nós termos essa definição. Então, o que, segundo a revelação divina, é a igreja? Ou, segundo a Escritura Sagrada, o que é a igreja? Então, nós temos aqui esse texto que eu trouxe hoje para vocês. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14. Nos versos 14 e 15, diz assim: escrevo estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder. Aí ele começa: na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui trazendo um pouco de contexto, por que Paulo está falando isso aqui? Nesse capítulo, capítulo 3 da sua primeira carta a Timóteo, Paulo vinha falando das qualificações para o pastorado. Ok? Essa é uma carta muito cara para a igreja, especialmente para os pastores, mas não só para os pastores, para a igreja. Paulo vinha falando das qualificações necessárias para o pastorado. E agora Paulo se volta, né, para a igreja na qual os pastores servem. Ok, amados? Pois a natureza do ministério pastoral é determinada pela natureza da igreja. Ok, amados? Então estamos falando aqui de algo muito sério, muito sensível, e é esse aqui o contexto em que Paulo está escrevendo a Timóteo. E neste ponto aqui da carta, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo acaba descrevendo a natureza da igreja. Esse texto é muito precioso por conta disso. No meio de tanta opinião do que é a igreja, de tantas definições, nós temos aqui um trechinho, pela providência de Deus, descrevendo qual é a verdadeira natureza da igreja. E Paulo, então, para descrever a natureza da igreja, ele usa 3 expressões, cada uma delas se referindo a um aspecto diferente da igreja. Vamos lá. Primeira, então, a carta que nós estamos aqui, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no verso 15, ele vai falar da natureza da igreja. Ele diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente, ou sabendo, de como se deve proceder na casa de Deus. Aí ele começa, aqui ele já mandou uma característica: a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Pois bem, casa de Deus, ele diz, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ele usa 3 expressões para definir a natureza da igreja: casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Pois bem, casa de Deus. Casa aqui é tradução do grego oikos, ok?
e que significa um edifício ou a família que ocupa esse edifício. Me perdoem aqui, eu vou fazer uma pequena exegese, mas é muito importante para a gente ter uma visão clara, um entendimento claro do que é a igreja. Isso é muito importante cada vez mais, amados, especialmente no meio de um mundo muito confuso, onde todo mundo quer definir tudo, ok, amados? É importante para nós sabermos o que é esse lugar do qual nós fazemos parte, onde nós estamos vivendo a nossa vida. Então, eu vou fazer aqui uma pequena exegese desses termos para a gente entender bem. Casa, então, como eu disse, é a tradução do grego oikos, que significa tanto um edifício ou a família que ocupa esse edifício, ok, amados? Segundo as Escrituras, a igreja é a casa de Deus, o oikos, né, nesses dois sentidos. No sentido de um edifício de Deus. Por exemplo, 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim: vocês sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Esse habita aqui, ele transformou em verbo, oikos, né? Tornou-se um verbo habitar, ok? Então, vocês sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Pedro 2,5, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, aqui casa de novo, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, estamos vendo aqui que esse termo se refere tanto ao edifício de Deus, onde Deus habita, como aonde a família de Deus habita. Então, eu quero olhar aqui nesse sentido em que Paulo está chamando casa de Deus de família de Deus, ok? Eu vou trazer mais textos aqui para ficar claro para a gente qual é a visão da Bíblia Sagrada, especialmente do Novo Testamento, sobre a natureza da igreja, ok, amados? Hebreus 3, 5 e 6 diz assim: ora, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, está aqui de novo, oikos, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ele continua: Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós. Olha aqui, amados, estão aqui pegando a transição, não está se referindo ao edifício. Essa casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Nós que mantemos a fé em toda a palavra de Deus, nós somos casa de Deus. Então nós estamos entrando aí numa definição da natureza da igreja. O que é a igreja? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Aí as pessoas podem pensar só em casa de Deus, mas olha o que ele diz o seguinte: e se começa por nós, ou seja, dizendo nós, casa de Deus, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, amados, tudo isso nos leva a entender, numa exegese rápida e simples da Escritura Sagrada, mas não menos comprometida, que 1 Timóteo 3,15, não é? Paulo usa a palavra oikos, casa, no sentido de família de Deus. Então, assim, primeira definição que ele coloca: a igreja de Deus é a família de Deus. Diz ele: se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Então, casa de Deus é a família de Deus, a igreja é a família de Deus. Pois bem, o que Paulo está querendo dizer aqui? O que a gente precisa entender em termos práticos do que significa isso para nós, amados? É que, segundo a Escritura Sagrada, por meio do novo nascimento no Espírito, nós nos tornamos membros da família de Deus. E no mundo, amados, onde as pessoas almejam tantas coisas, alcançar tantos êxitos, a nossa fé em Cristo nos põe no lugar mais elevado que poderia se existir. Nós vivemos quase um burnout geral de tanto esforço para chegar a lugares desejáveis.
a posições desejáveis. O que a Bíblia está dizendo? Que através do novo nascimento, sabe em que lugar nós chegamos? Nós passamos a fazer parte da família de Deus, ok? Então, eu queria que nós olhássemos para essas glórias que a natureza da igreja revela para nós. Por meio do novo nascimento, então, através do Espírito Santo, nós nos tornamos membros da família de Deus, ok? E nos relacionamos com Deus como nosso Pai. E aí é a hora que a gente vai parando, peraí, eu tenho que prestar atenção nisso. Eu tenho que olhar com atenção para isso. E nós nos relacionamos como família de Deus, com Deus como nosso Pai, e uns com os outros como os nossos irmãos. Com interesse um pelo outro, com cuidado um pelo outro, com zelo um pelo outro, e sabemos quem é o Pai de cada um de nós. Ok, amados? Essa, então, é a natureza da igreja. E quando as Escrituras se referem realmente a nós, como família de Deus, ela está apontando especialmente também para a paternidade de Deus, que é outra coisa, amados, muito importante de nós termos diante de nós. Que o mundo gosta de dizer que Deus é Pai de todo mundo. Como Criador, a gente pode dizer que Ele é Pai, ok? Mas como filhos, no sentido cristão, evangélico, só aqueles que nascem da sua vontade, ok, amados? Então, quando a Escritura refere-se a nós como família de Deus, ela está apontando também, especialmente, para a paternidade de Deus. João, capítulo 1, versos 12 e 14, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, um texto apontando claramente para a paternidade de Deus, aqueles que pertencem à família de Deus, à igreja. Ok, amados? Ainda Romanos, que é interessante que esse não é um conhecimento teórico apenas, ok, amados? É um conhecimento que nós experimentamos na nossa espiritualidade. Romanos, capítulo 8, verso 16, diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, há uma operação espiritual, através do Espírito Santo, que faz com que nós olhemos para essa verdade, acreditemos nela e tenhamos um selo, uma convicção interior, amados, de que nós somos filhos de Deus no sentido bíblico, ok, amados? Então nós estamos colocando o pé num lugar muito maravilhoso quando nós olhamos para isso. Lembre-se do que eu falei aqui, que a forma como as pessoas tratam a igreja e se relacionam com ela vai depender do que elas pensam ser a igreja, ok, amados? Então, eu olho e vejo o seguinte: é um lugar muito maravilhoso, é um lugar muito sagrado, é um lugar, assim, cheio de glória para nós, amados, como seres humanos, ok, amados? Ainda João, 1 João, capítulo 3, verso 1, amo esse texto, amo essa parte das Escrituras. João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ok, amados? Está aí a expressão, então, da bondade de Deus, do amor de Deus, porque a gente fica, às vezes, achando que se Deus nos ama, se Ele escuta o nosso pedido sobre isso, sobre X ou Y, o que desejamos que Ele faça. Mas João está, sim, sendo claro que o máximo da expressão desse amor é o fato dele nos ter transformado em filhos, nos chamar de filhos. E ele diz: de fato, somos filhos de Deus. Então, queridos, quando a gente está olhando, então, para a natureza da igreja, segundo a descrição da Bíblia Sagrada, a gente está olhando para um lugar maravilhoso. E o nosso relacionamento, o nosso tratar com a igreja deve ser a partir dessa compreensão que nós temos um povo como igreja. Ok, amados? Efésios 2, 19 diz assim: assim já não sois mais peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Aí, amados, uma aplicação aqui.
Eu gostaria de encontrar um jeito, preste atenção nisso, de nós pensarmos isso tudo na glória dessa realidade em que nos encontramos em Cristo Jesus. Eu gostaria de encontrar um jeito de nós termos uma compreensão cada vez mais profunda. Que glória é essa? Eu disse que a forma como as pessoas tratam a igreja e se relacionam com ela vai depender do que elas pensam ser a igreja. E o que nós estamos vendo aqui, amados? Família de Deus. E se pensamos que a igreja é o que diz a palavra, então, queridos, nós estamos diante de algo muito glorioso no meio deste mundo. Nós esperamos novos céus e nova terra, diz a palavra de Deus, ok, amados? A vida não vai seguir aí ad eterno, 2026, 27, 28, 29, 30, sem limites. Haverá um tempo que a Bíblia chama de consumação do século. E nós aguardamos novos céus e nova terra. Contudo, queridos, o fato é que, se pensarmos que a igreja, ela é o que diz a palavra, como nós estamos aqui refletindo, então nós estamos diante de algo muito glorioso neste mundo. Nós vivemos como igreja, o que significa dizer que nós vivemos como família de Deus, nos relacionando com Ele como nosso Pai Celestial. Agora, amados, Satanás odeia isso. E a gente tem que lutar muito para manter isso diante dos olhos. Vejam bem, quando o Senhor, no momento do seu batismo, ouve a voz do Pai, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Na primeira ocasião, no deserto, Satanás veio para tentá-lo, para tirar o quê? A consciência da paternidade divina. O que ele falou na primeira tentação? Se você é filho de Deus, porque ele estava interessado nessa consciência. E não fique pensando você que ele não tenta contra essa sua consciência de que você é filho de Deus, faz parte da família de Deus. Nesse mundo que você trabalha, casa, se alegra, você acha que foi só com Jesus? Eu olho aquilo ali como uma petulância muito grande. Ele fez isso com o Filho eterno de Deus encarnado. Ou seja, ele viu ali uma natureza humana. Ele odeia isso, porque foi isso que ele jogou no chão, na época da tentação. E vem o Evangelho e diz que através de Cristo, nós recebendo Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. A todos que o receberam a Cristo, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. É claro que Satanás odeia isso, amados. E ele vive cercando você. Ah, mas eu nunca tive essa experiência do deserto. Satanás falando, não precisa. É quando você está estudando, lendo, trabalhando, cansado, feliz ou não. Ele luta contra isso, amados. E por isso que a postura da igreja, das pessoas diante da igreja, às vezes é tão pobre, tão pequena, porque ele vai já adiantando, ou melhor, adiantado no seu trabalho. E as pessoas julgam a igreja por qualquer outra coisa, menos isso, essa realidade maravilhosa, que se nós fazemos parte da igreja de Cristo, nós somos família de Deus, e nos relacionamos com Ele como Pai, e conosco, entre nós, como irmãos em Cristo, filhos de Deus. Porque isso é glorioso, amados. Ah, mas todo mundo que nasceu... Não! Todo mundo que nasceu é assim? Não! Não é. Se não estiver em Cristo, é filho de quê? Da ira, não do seu amor. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é para 2 pontos, queridos. Primeiro, para a glória disso. Sabe o que é? Você está no meio do mundo, vivendo todas as coisas, mas se você mantém diante de você a consciência de que você faz parte da família de Deus, hoje, muito mais importante do que ser brasileiro, é ser da família de Deus. As decepções com as nações são abundantes, mas essa família da qual nós pertencemos, amados, é cuidado e tem as maiores promessas para a nossa existência, para a nossa vida.
Vejam bem, não estou minimizando o fato de termos orgulho de sermos brasileiros, mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes as pessoas vão às últimas consequências pelas suas nações, ou porque fazem parte de outro qualquer grupo, eles vão às últimas consequências. Basta ser torcedor de um time, né? Estava conversando com o Alain há pouco ali. E as pessoas brigam, se matam pelo time ao qual pertencem. Qual o orgulho que você tem de pertencer a essa família? É algo glorioso. Agora, o que eu quero chamar a atenção, amados, é que existe um trabalho de Satanás para tirar essa consciência da paternidade de Deus de nós, tá? Nós temos que aprender a lutar contra essas investidas, esses pensamentos. Pois bem, amados, mas Paulo, na sua definição da natureza da igreja, ele vai além. Ele não fica aí. Verso 15 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Verso 15 diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Já vimos a família de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Outra definição, amados, que ele está dando aqui, que é a igreja do Deus vivo. Igreja do Deus vivo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Queridos, já no Antigo Testamento o Senhor é chamado de Deus vivo, o Deus vivo. Isso marcando um forte contraste entre Deus, o Deus vivo, e os ídolos mortos. Que tem olho não veem, tem boca não falam, ok? Que são carregados por lá e para cá, nos seus altares, ok, amados? Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor é chamado de Deus vivo. E é interessante que o processo da conversão é justamente a transição desse lugar onde nós esperamos dos ídolos e passamos a crer no Deus vivo. Por exemplo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, dos Tessalonicenses, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ok, amados? Paulo está falando que a igreja, a natureza da igreja é ser a família de Deus, que pertence a Deus como Pai, e é também a igreja do Deus vivo, o Deus vivo. E a grande e maravilhosa revelação aqui, amados, é que esse Deus vivo reside, habita na igreja, ok? E esta não é uma revelação que começa somente no povo de Deus do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, Josué, no capítulo 3, verso 10, diz assim: Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Paulo está dizendo que a igreja é a igreja do Deus vivo. Ok, amados? Deuteronômio 6:15 diz assim: porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês. Ele não é um Deus distante, é um Deus que habita com, está entre, está no meio de. Ok, amados? E ainda, amados, a essência da aliança feita por Deus com o seu povo reside justamente nisso, dele habitar no meio do seu povo. Levítico 26:12 diz assim: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E lá no Antigo Testamento, queridos, a vida comunitária de Israel era profundamente marcada pela consciência que eles tinham da presença de Deus entre eles, nos mínimos detalhes da vida. Vejam, por favor, o que diz Deuteronômio 23:12 e 14. Diz assim: também haverá um lugar fora do acampamento, para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Está falando de necessidades fisiológicas mesmo, tá, amados? Aí ele completa: porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês,
Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisas indecentes e se afaste de vocês. Isso aqui, para mim, acende o alerta da santidade de Deus. Sabe, amados, não é sobre isso o sermão, mas às vezes a gente quer misturar coisas santas com coisas indecentes na vida, e acha que está tudo bem, que Deus é nosso Pai, Ele vai compreender. Vejam a consciência que o povo de Israel foi ensinado a ter. No acampamento, obviamente, não tínhamos banheiro, tá? A gente está falando de um tempo muito remoto. Como não seria esse entorno? O Senhor diz aqui muito claramente também: haverá um lugar fora do acampamento, onde vocês vão fazer as necessidades fisiológicas de vocês. Porque Deus não está preocupado só com uma espiritualidade vaga, é com a vida toda. Ele quer estar entre si. Ele quer transitar com. Ok, amados? E se nós tivermos, queridos, hoje, a clareza do que somos como igreja, a consciência do privilégio e da santidade deve ser ainda maior. Ok? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 6, verso 16 e verso 18, diz assim: porque nós somos santuários do Deus vivo, ou seja, o Deus vivo habita entre nós. Como ele próprio disse, abre aspas, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E ainda, serei o pai de vocês. Olha aí de novo, amados, como família de Deus, tendo ele como pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz quem? O Todo-Poderoso. Eu tenho procurado, amados, marcar aqui, especialmente nos últimos cultos, a distinção entre estar no culto e ser igreja. Ok, amados? E isso hoje ganhou uma confusão quase generalizada. Estar no culto e ser igreja. Um culto é um ato da igreja reunida. Mas antes disso aqui, nós somos igreja. Ok, amados? Hoje, a coisa se resume ao culto. A igreja é o culto. É o que ela é naquele templo, naquele lugar, e o que ela faz naqueles momentos. É uma deterioração desse conceito da igreja. Eu volto a dizer, o culto é um ato da igreja reunida para adorar a Deus. Mas antes disso, ela é igreja. Antes disso, nós já somos igreja. Por que é importante marcar isso, amados? Porque nós estamos falando aqui que, segundo o que Paulo está escrevendo a Timóteo, nós somos a família de Deus, onde nos relacionamos com Ele como Pai Celeste e conosco, entre nós, como irmãos, filhos do mesmo Pai. Cuidamos uns dos outros, como nossos irmãos. Mas também ele está dizendo que a igreja é a igreja do Deus vivo, ou seja, onde Deus habita, como nós vimos até aqui. E essa distinção é importante, amados. Quando eu digo assim, é muito importante a gente distinguir o que é estar no culto e o que é ser igreja. E o culto é um ato da igreja reunida para cultuar a Deus, mas ela é igreja antes disso e depois disso. Isso é importante porque, amados, espalhados ao longo da semana, talvez seja mais desafiador manter plenamente a consciência de sermos igreja, onde o Deus vivo habita. Porque no meio das tarefas, eu não estou dizendo que seja impossível, é mais desafiador. Tá? No meio do corre, a gente manter plenamente essa consciência. Eu sou da família de Deus, na qual o Deus vivo habita. Então, no meio da semana pode ser mais desafiador. Mas estando congregados, como igreja do Deus vivo, nós somos muito mais enriquecidos, obviamente, porque somos lembrados o tempo todo dessa realidade, pelo conhecimento, pela consciência da presença de Deus, do Deus vivo, no nosso meio. O Senhor Jesus falou lá em Mateus 18, 20,
porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E é claro que a gente olha para o quanto mais marcado é essa realidade quando nós estamos reunidos. Mas isso não se resume aqui, amados. Isso é um ato da igreja reunida para adorar o Senhor. E Salmo 133 diz de forma maravilhosa: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí ele vem de forma profética e poética dizendo assim: é como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aí ele termina dizendo assim: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, queridos, diante disso, mais uma vez, eu gostaria de encontrar um jeito de nós pensarmos e compreendermos de forma profunda acerca dessa realidade que somos em Cristo Jesus. Família de Deus, onde nos relacionamos com o Pai Celeste e conosco e uns com os outros, como irmãos. E somos também o lugar onde Deus habita. E como Pedro deixa muito claro, nós, pedras espirituais, somos edifício onde Deus habita. Eu, de novo, estou aqui dizendo que eu gostaria de encontrar um jeito de pensarmos na glória dessa realidade. Que glória é essa? E como eu disse, a forma como as pessoas tratam a igreja e se relacionam com ela vai depender do que elas pensam ser a igreja. E eu volto a dizer que tudo, Satanás odeia isso, amados. Muito mais hoje, em que a igreja está performando bastante, isso agrada muito. Que os olhos dos filhos de Deus sejam tirados daquilo que é a natureza de ser igreja. E quando a gente... Isso, amados, e hoje é muito interessante que as pessoas estão muito interessadas nas emoções, nos ganhos emocionais dessas reuniões, de sentir Deus, o que não significa dizer que não há nada de errado em sentir Deus. Muito ao contrário, mas a ênfase, às vezes, está sendo colocada nessas coisas somente. E é algo maravilhoso, sim, saber que eu vivo a vida no mundo, debaixo do sol, não mais como filho de fulano e fulano, meus pais, mas como filho de Deus, feito filho dele por ele mesmo, a partir do momento em que ele me fez crer em Jesus Cristo. E aí, amados, é importante a gente olhar que tem muita glória nisso, mas também tem muita reverência, muita santidade. Olha o que o Senhor falou lá em Deuteronômio: não misturem as coisas. Eu estou no meio de vocês, mas não estou no meio de onde vocês fazem as necessidades fisiológicas. Tem que haver uma divisão. Então é importante demais para nós, amados, sabermos assim o quanto é tudo tão maravilhoso e o quanto isso também exige muito de nós. Uma consciência diante da natureza maravilhosa. Por fim, Paulo conclui a definição da igreja no verso 5 do capítulo 3 da sua primeira carta a Timóteo, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, ou seja, a família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ou seja, onde o Deus vivo habita. Aí ele conclui: coluna e baluarte da verdade. Ou seja, ele tendo descrito aqui a glória do que podemos usufruir como família de Deus, enquanto somos igreja onde habita o Deus vivo, Paulo passa agora a falar da não menos gloriosa e maravilhosa responsabilidade como igreja no mundo. Eu queria que você prestasse atenção nisso, tá, amados? Ele diz, então, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Muito bem, amados. Baluarte significa também fundamento, né, que é uma tradução
Hedraioma, do grego. O que é esse fundamento? Refere-se tanto ao fundamento como aquilo que sustenta um edifício, como aquilo que dá equilíbrio ao edifício, ok? Esse é o fundamento. Ele está falando que a igreja é o fundamento da verdade. Se o fundamento refere-se ao fundamento como aquilo que sustenta um edifício, o que ele está querendo dizer que a igreja é como fundamento da verdade? A igreja é responsável por manter firme a verdade contra todas as heresias, contra todos os ataques das heresias e também contra toda a incredulidade. A igreja é chamada para ser o fundamento dessa verdade no meio do mundo. Então, amados, por isso o cristão ele tem tanto apego às Escrituras Sagradas, à doutrina das Escrituras Sagradas, ao conhecimento teológico. Ele quer cada vez mais conhecer, porque ele tem a responsabilidade de sustentar. Ele é o fundamento, a igreja é o fundamento dessa verdade, dando estabilidade diante das heresias e diante da incredulidade. Mas ele fala também de coluna e baluarte, ou coluna e fundamento. E para coluna ele usa o grego estilos. O que significa isso? Um pilar que mantém firme. E aí, isso aqui é para a gente caminhar para a conclusão. A igreja é o pilar da verdade. É a coluna da verdade. Aqui Paulo está se referindo. É belo de ver isso, amados. O pilar, ou a coluna, mantém firme o telhado, ok? Ao mesmo tempo que mantém firme o telhado, o pilar eleva o telhado a uma altura de onde as pessoas possam ver de longe. Ele está escrevendo a Timóteo, que estava na cidade de Éfeso. Os efésios compreendiam muito bem o que ele estava querendo dizer, porque os efésios ostentavam o templo da deusa Diana, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, com 18 colunas que elevavam o seu teto de mármore, que possibilitava com que aquele templo glorioso fosse visto de distâncias consideráveis. Olha o que Paulo está dizendo. A igreja é a coluna, o pilar da verdade. Primeiro, que mantém o telhado, mas o mantém numa altura suficiente para que as pessoas possam ver de longe. O que, amados? A verdade. A verdade. E a igreja, se os efésios ostentavam aquele templo cujo teto era tão grandioso, a igreja de Cristo ostenta a verdade nas alturas, para que ela seja contemplada e admirada no mundo. Como que Satanás odeia isso, amados? E muitas vezes, as pessoas olhando de longe, veem uma coisa disforme, confusa, feia, não atrai nada. A função da igreja não está na promoção de si mesma. A função da igreja está na promoção da verdade. Está em promover e expor a verdade no meio do mundo. Outra confusão, amados, que nós temos que enfrentar hoje. Eu nunca mais esqueço o que eu ouvi numa conferência do pastor Ronaldo Lidório, lá atrás, há muito tempo. Eu nunca mais esqueci essa frase. Quando já começávamos a ver essa igreja centrada em si mesma, ele falou uma coisa que me marcou. Ele disse: a igreja precisa aprender a se desglorificar. Ela está aqui para glorificar o Deus bendito. Ela está aqui para ser um pilar que eleva a verdade diante do mundo,
onde as pessoas possam ver e contemplar e admirar, como as pessoas contemplavam e admiravam a beleza arquitetônica do templo da deusa Diana, na cidade de Éfeso. Então, amados, o que nós aprendemos com isso? Que nós temos duas funções como igreja: sustentar a verdade para que ela não seja comprometida pelo falso ensino e desmorone. Olha, amados, estou falando aqui de coisa importante, tá? Muito importante. Eu disse que a forma como nós tratamos a igreja, nos relacionamos com ela, vai depender do que nós entendemos que ela seja. Segundo a Escritura Sagrada, a igreja ela é responsável por sustentar a verdade para que não seja comprometida pelo falso ensino e desmorone. E desmorona mesmo, amados. O falso ensino desmorona. Algumas denominações hoje são olhadas pela comunidade cristã ortodoxa, fiel às Escrituras, e dizem: não é mais igreja. E é o que Jesus fala em Apocalipse: olha, tornou-se sinagoga de Satanás. Porque desmorona, amados. Se o ensino não for sustentado pela igreja como coluna, ela vai ser invadida, inundada pelo falso ensino e vai desmoronar. Se ela desmorona, não tem como mostrar a verdade, que ela mesma já corrompeu a verdade. Ao mesmo tempo, a igreja tem a função de manter a verdade nas alturas, de maneira que não fique escondida do mundo. Ou seja, nós temos aqui defesa e proclamação. E a gente pode perguntar: qual é a verdade que a igreja deve proteger contra a distorção, falsificação e anunciar sem medo, de modo claro para o mundo? O apóstolo Paulo responde a gente, tá, amados? Diante dessa pergunta, qual é a verdade que a igreja deve manter firme e exposta para o mundo? A gente teria de Gênesis a Apocalipse a vida toda para responder a isso, mas Paulo coloca numa frase que está no verso 16 que nós lemos. Ele diz assim: é evidente, é claro, grande é o mistério da piedade. Dois pontos. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, trata-se de Jesus Cristo, a quem Paulo agora testemunha, citando um provável hino litúrgico. Há um consenso entre os comentadores desse texto, que o que Paulo está citando aqui é um hino litúrgico, um credo, que condensa a verdade que a igreja acredita, mantém, é salva por essa verdade e tem que deixar clara, tem que defendê-la. Porque existem evangelhos sem o Cristo divino, só humano. É uma corrupção da verdade. Existe também o evangelho, o ensino, que o Cristo é só divino, não era humano. Outra corrupção da verdade. E o que Paulo diz é evidente o grande mistério. É um mistério, mas foi revelado. Da piedade. Aquele que se foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Uma clara referência à natureza do verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que é Cristo Jesus. Contemplado por anjos. Os anjos estavam o tempo todo ao redor de Jesus, desde a anunciação lá a Maria, servindo no deserto, acompanhando o tempo todo, na ressurreição. Então, desde a concepção até a ressurreição, quando as mulheres chegam no túmulo vazio, estavam eles lá. É o que Paulo está dizendo, o mistério da piedade, contemplado por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. A verdade a ser sustentada e proclamada. É essa verdade que nós vivemos, amados. E
Nós temos essas funções da igreja, de sustentar a verdade para que ela não seja corrompida pelo falso ensino. Ao mesmo tempo, ela tem a função de manter essa verdade diante das alturas. Por que isso, amados? As pessoas neste mundo têm profunda necessidade de conhecer a verdade do Evangelho. É triste ver, às vezes, a igreja se encolhendo diante da heresia, não defendendo a sã doutrina, como diz a Bíblia Sagrada, não lutando por ela, não se especializando nela, não a estudando para defendê-la, não orando por ela, ou melhor, não vivendo nela, e ela míngua. É triste ver como que a igreja perdeu a capacidade de sustentar essa verdade nas alturas para que todos vejam. Enquanto eu estava preparando esse sermão, eu orei muito ao Senhor. Só o Senhor pode nos fazer voltar a este lugar, a essa natureza. Estou falando da igreja como um todo no mundo, tá, amados? Porque eu volto a dizer, as pessoas desse mundo têm profunda necessidade de conhecer a verdade do Evangelho, de conhecer, saber que essa vida onde nós nos casamos, trabalhamos, comemos, nos divertimos, descansamos, cansamos de novo, criamos filhos, essa vida foi visitada pelo Deus Todo-Poderoso. Um vale de sofrimento, muitas vezes essa vida se transforma. E as pessoas, às vezes, estão aproveitando suas festas, suas celebrações, mas já com o coração temendo quando isso vai acabar. Sabe aquela brincadeira? Se melhorar, piora. Esse medo. As pessoas precisam saber que o Deus bendito visitou essa terra para salvar o mundo. Porque, amados, o que nós temos sem esse conhecimento é uma vida que a gente tem testemunhado aqui e ali. Como que o ser humano está desorientado, perdido. No dia 15 de abril, eu li uma reportagem que me chamou muita atenção, de uma brasileira, professora universitária, que foi acometida por uma enfermidade, o segundo neurônio motor, e que estava trazendo incapacitação muscular, doença degenerativa, sem cura até o momento. E essa professora universitária recorreu à Suíça, onde o suicídio assistido é permitido. Não estou entrando e nem quero entrar aqui em questões éticas, tá? Nós temos aqui duas médicas, tem um outro que está lá dentro dando aula para as crianças. Não é nisso que eu estou entrando. No seu direito, na sua liberdade, não é isso. Eu não quero entrar nisso. Mas o que me chamou a atenção é no que ela fala, numa das postagens, numa das mensagens. Depois que tinha decidido de ir para a Suíça, que permite o suicídio assistido, a morte assistida. Para mim é uma coisa estranha, porque a Suíça não permite a eutanásia, mas permite a morte assistida. Mas não é essa a questão que eu estou trazendo aqui, amados. A questão que eu estou trazendo é o que essa senhora disse numa das mensagens. Eu tomei essa decisão e estou indo em paz. Essa para mim é uma questão. Até onde eu li, eu vi, não tenho informação nenhuma da posição religiosa dela. Também creio que ela fosse cristã, não estaria indo por aí. Nós temos o testemunho da Johnny Tada, que é uma tetraplégica, testemunha no mundo inteiro a esperança e a vida em Cristo. Mas é essa frase que me chamou a atenção. Estou indo em paz.
Com a garantia de quê? O que está por trás dessa crença que faz com que a pessoa tome uma atitude radical? Até aqui é a minha vida. E com essa esperança, o que está por trás disso? Filosófica e teologicamente falando. É que morreu, acabou. Acabou o sofrimento. O teto da igreja tem que estar elevado às alturas para mostrar ao mundo que pode ser muito ao contrário. Que a vida não acaba quando morre. Essa é a verdade cristã. Um dos conceitos cristãos. Um dos pilares do cristianismo. Porque, amados, se eu acredito que ela cria mesmo nisso, eu vou acabar com o sofrimento, acabou tudo, estou indo feliz. Ela diz, eu tive uma vida deliciosa. E eu agora estou indo feliz, não, feliz não, perdão. Eu estou indo em paz. Estão entendendo aqui, amados? Onde você está, as pessoas que estão a certa distância de vocês, ou de você, essas pessoas veem a verdade. Cuidado com algumas frases de efeito, dizer assim, isso é de foro íntimo. Eu respeito as pessoas, não trata-se não de respeito, mas de amor, amados. Não estou aqui também dizendo, só para encerrar essa questão dessa professora universitária que fez o procedimento da morte assistida, suicídio assistido na Suíça, no dia 15. Não estou dizendo que ela se perdeu. Quem sou eu? Tá, amados? Ela tem uma história de vida. E Deus tem a sua história com ela. O ladrão da cruz confessou Jesus ali, no momento da morte. Tá? Então, o Senhor tem um tempo que nós não temos. Então, quem somos nós? Não é essa a questão aqui, amados. Mas a questão aqui é a pessoa ter convicção de que se ela encerra a vida, acabou o sofrimento, amados. Estão vendo? E se isso for sustentado, o suicídio ganha uma relevância inimaginável, não é? Porque não é só a Igreja de Cristo que tem seu ensino. As trevas também têm seu ensino. Morre, resolve. Aí que a gente volta aqui, amados. O quanto é importante a gente colocar essa verdade diante do mundo, com beleza, amados, com força, com firmeza, um pilar, um baluarte, uma coluna, tá, amados? Olha o que Abraham Kuyper diz, não se referindo a esse texto, obviamente, mas ele diz algo que eu estava lendo essa semana, eu me lembrei aqui do sermão. Ele diz assim, a alma redimida possui todas as coisas em Cristo. Ele é um Salvador completo. Ele não tem falta de nada como Salvador. Tendo-o, nós estamos salvos ao máximo. E sem Ele, estamos perdidos e arruinados ao máximo. Eu tenho que me compadecer, amados, de pessoas que podem achar que estão indo para o mundo de paz, quando estão indo para o mundo de ruína. Volto a dizer aqui, não estou me referindo que é assim com essa pessoa, que eu não posso me referir a ninguém, mas o fato é que nós vivemos uma vida que podemos ter falsa esperança. Ok, amados? Tendo Jesus, diz Kuyper, nós estamos salvos ao máximo, e sem Ele, estamos perdidos e arruinados ao máximo. Então, queridos, se nós estivermos excessivamente preocupados somente com o nosso bem-estar como filhos de Deus, será que sobra algum tempo e energia
para sermos igreja segundo a natureza dela, coluna e baluarte da verdade, no meio desse mundo. E aí, uma pergunta a gente pode levantar, eu estou concluindo. O que nós estamos fazendo aqui? Eu disse que eu orei pedindo a Deus, Senhor, é Deus que traz vida de novo, Deus dá vida aos ossos secos. Estou falando com igreja, como essa congregação Evangelicidade, como igreja de Cristo no mundo, que precisa estampar essa verdade com beleza e firmeza para que o mundo veja a distância. Essa é uma obra do Espírito Santo. Tenho convicção disso. Só Deus pode trazer isso de novo a esse ponto. Tá, amados? Da verdade do Evangelho ser de uma beleza que se vê de longe. John Stott, ele diz assim, um dos caminhos mais seguros para a reforma e renovação da igreja é recuperar a compreensão da sua identidade, da qual ela não pode abrir mão, de ser casa de Deus, a igreja onde Deus vivo habita, e coluna e baluarte da verdade. Esse é o caminho seguro para a reforma e a renovação a que John Stott está se referindo. Recuperar essa compreensão, sabe, amados? Por isso eu trago esse texto aqui para vocês. Alguém pode pensar assim, mas somos poucos para algo tão grandioso. Não só nesse lugar aqui, mas a igreja, de fato, no mundo, né? Comparado a quantos habitantes no mundo? Alguém pode dizer, mas somos poucos para algo tão grandioso. Lembrem-se de Elias, que achava que ele era o único que estava defendendo tudo. E o Senhor diz, não, 7.000 não dobraram os joelhos diante de Baal. Ele mantém. É muito mais do que a gente imagina, tá, amados? Guarde isso no seu coração. E mais, o Senhor começou a estrutura dessa igreja imensa com apenas 12. Tá? Nós sabemos que a visão da identidade da igreja mudou radicalmente, como já falamos aqui. E os missionários dessa visão distorcida estão utilizando os poderosos meios de comunicação, ou seja, eles estão expondo aquilo que não é. Mas aquilo que é precisa ser exposto. A partir do momento que a igreja entender que ela é coluna e baluarte da verdade. E para concluir, diante dessa questão, mas somos poucos para algo tão grandioso. Muitos viam Jesus apenas como um homem diferenciado, João Batista, Elias, Jeremias, outro profeta. Mas o que prevaleceu foi a pessoa real do Filho de Deus. Amém? Foi essa. Não o que o mundo achava, mas o que ele é. E ele venceu a morte e o pecado. Ok? E com isso ele nos trouxe para uma família de Deus, onde Deus habita. E essa família é também coluna e baluarte da verdade. E quanto à igreja, amados? Se o que prevaleceu na pessoa de Cristo foi quem ele é, quanto à igreja, o que vai prevalecer será a sua identidade em Cristo. Família de Deus, igreja onde Deus vivo habita, e coluna e sustentação da verdade no mundo. É isso que vai prevalecer, amados. Amém? Tem sido assim ao longo dos séculos. Por isso, essa igreja chegou até nós. Essa verdade chegou até nós. E será assim, até que o Senhor venha. Ok, amados? Agora, essa é a nossa realidade. Isso que fazemos aqui é um ato nosso, como igreja adoradora, ok, amados? Mas somos muito mais que isso. Isso aqui é importantíssimo, porque, como eu disse, aqui nós temos uma overdose da conscientização de que somos família de Deus, como estamos tendo aqui nesse culto. Agora nós vamos para casa. E já no almoço, continuamos sendo família de Deus. E família onde Deus habita. Mas não só isso. O Espírito Santo nos deu condições de sermos coluna e baluarte da verdade. Então,
A forma como você se relaciona com a igreja. Depende da visão que você tem do que é a igreja. E só reforçando o aviso, cuidado, porque Satanás gosta muito de corroer essa consciência, como ele fez com o Senhor. Você é filho de Deus, fala sério. E aí você só encosta assim um pouquinho o ouvido, ele vai costurando. Mas o nosso mestre não é o inimigo de Deus. Nosso mestre é o Espírito Santo. Amém, amados? É a ele que nós damos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar de pé.